Sexta-feira chegou e, é claro, você acompanhou aí durante toda a semana o JI 23. Quero agradecer você imensamente pela audiência durante toda a semana aqui do JI 23, que é produzido, apresentado, gerado de Franca para todo o Brasil e o mundo. Por isso que eu sempre digo, tá na boca do povo, tá na palma da mão, é o JI 23. Sextou, então você vem junto com a gente e confere agora os destaques do programa de hoje. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para o alto risco de incêndios em vegetação na semana passada, incluindo a região de Franca. Realizado por órgãos periciais oficiais, o procedimento não tem custo, é rápido e indolor. Os perfis genéticos dos familiares são cruzados com bancos de DNA estaduais e nacional. Cortar gastos não essenciais, como a mensalidade da academia ou a assinatura da plataforma de filmes. Em seguida, buscar renda extra e empreendimentos informais. Esses são passos que as famílias brasileiras percorrem antes de acabarem endividadas ou até inadimplentes. A conclusão é de estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Executivos do Varejo e a FIA Escola de Negócios. Caleri é dúvida para o jogo do São Paulo contra o Red Bull Bragantino, no sábado, às 20 horas. A gente teve dias de folga e tentamos aproveitar ao máximo. Agora que retornou, a gente está focado em treinar muito. A gente sabe que é um jogo muito importante para a gente. Vamos nos dedicar cada dia que o professor passar o trabalho para que a gente chegue muito preparado para domingo e fazer um grande jogo. Esses são apenas alguns dos temas. Tem finalzão de semana com o Campeonato Brasileiro, tem novidades da Francana também com mais entrevistas especiais. É só você ficar ligado porque o JI 23 já começou. O maior perigo da sua casa pode estar onde você nem imagina. Fique atento com o mosquito da dengue. 80% dos criadouros estão nas residências. O governo do estado de São Paulo já está fazendo a sua parte. Faça a sua também. Elimine a água parada. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. E se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a Defesa Civil somos todos nós. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto.
Já estamos de volta na noite desta sexta-feira, o JI23 trazendo aqui as informações importantes e infelizmente, todos os anos parece notícia repetida, mas apesar aí das orientações, das medidas que são tomadas, ainda tem pessoas que insistem em atear fogo em áreas de pastagem, para queimar lixo. Isso é um crime ambiental, além de causar uma série de transtornos. E a Defesa Civil tem feito alertas recorrentes da baixa umidade relativa do ar e também do alto risco de incêndios em várias regiões, entre elas a região de Franca. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para o alto risco de incêndios em vegetação na semana passada, incluindo a região de Franca. As condições climáticas, marcadas por temperaturas elevadas e baixa umidade relativa do ar, favorecem o ressecamento da vegetação e aumentam significativamente o potencial de propagação do fogo. Além de Franca, o alerta também abrange as regiões de Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Ribeirão Preto, Araraquara, Marília, Bauru, Campinas, Sorocaba e São Paulo. Segundo a Defesa Civil, o atual cenário torna áreas de vegetação seca, pastagens e terrenos com capim mais vulneráveis ao surgimento e à rápida propagação de incêndios. O órgão alerta que as condições exigem atenção redobrada, principalmente nas áreas rurais. Além dos danos ambientais, os incêndios podem comprometer a infraestrutura, provocar prejuízos econômicos e agravar problemas de saúde, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias. A Defesa Civil reforça ainda que provocar queimadas é crime ambiental e orienta a população a denunciar qualquer prática irregular. Para reduzir os riscos, a orientação é que a população não utilize fogo para limpeza de terrenos, áreas rurais ou pastagens. Não descarte bitucas de cigarro em áreas de vegetação ou às margens de rodovias. Evite atividades físicas nos períodos mais quentes do dia. Mantenha-se hidratado ao longo do dia. Umidifique os ambientes sempre que possível. Redobre os cuidados com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios durante os períodos de baixa umidade do ar. Em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. A população também pode receber gratuitamente os alertas da Defesa Civil pelo celular. Basta enviar um SMS com o CEP da residência para o número 40.199. Bom, fica mais uma vez aí, o apelo, o pedido para que as pessoas não coloquem fogo, seja para queimar lixo, para fazer aí também limpeza em pastagem, porque é algo realmente que causa uma série de problemas para a população. Vamos falar agora de um outro assunto, só quem já viveu isso na família sabe a angústia que é ter aí um ente, um parente desaparecido. E é claro que existem novas medidas que estão sendo tomadas. Uma delas é uma mobilização de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. Para a gente entender, tem a reportagem aqui no JI23. Realizado por órgãos periciais oficiais, o procedimento não tem custo, é rápido e indolor. Os perfis genéticos dos familiares são cruzados com bancos de DNA estaduais e nacional, o que amplia as possibilidades de identificação e localização. Neste ano, nós estamos atuando nos 27 estados, com mais de 342 pontos de coletas, 8 a mais do que no ano passado. Já identificamos 100 pessoas, ou seja, já demos match em 100 pessoas, são 100 famílias que descobriram o paradeiro de um ente querido, então que essa dúvida deixou de existir. E este ano com um ponto de coleta aqui também no Ministério da Justiça. Até 2021, eram cerca de 3.000 materiais genéticos inseridos nos bancos de dados do país, número que saltou para mais de 14.000 este ano. Já as identificações de pouco mais de 100 ultrapassaram 800 após as mobilizações. Quem tem um familiar desaparecido, que doe seu material, que isso é uma possibilidade muito importante, e de poder resolver e ter uma resposta numa situação que a gente sabe que é tão desesperadora para todos os familiares.
Importante, né? Realmente algo importante que vem sendo feito para tentar dar uma resposta, né, à angústia das pessoas que têm aí familiares que desaparecem, é realmente muito doloroso. Vamos falar de um outro assunto agora que também chama a atenção, você já deve ter visto aí nas redes sociais, né? E isso tem se tornado uma frequência e é por isso que as medidas estão sendo tomadas. De passageiros que acabam arrumando confusão, briga muitas vezes e problemas em aviões. É uma situação bastante preocupante. Foram mais de 1.700 ocorrências no ano passado, esse número está crescendo nesse ano. E agora tem uma medida. Passageiros indisciplinados ou o famoso nervosinho pode ser impedido até de voar. Confusões, brigas e descumprimento de regras nos aviões estão cada vez mais frequentes nos jornais e nas redes sociais. Não faz isso! Ele invadiu a cabine! Não faz isso! Não pode invadir a cabine! Não faz isso! Neste caso, a briga aconteceu porque uma passageira se recusou a ceder seu lugar na janela para uma criança. Isso é repugnante. No século XXI, a pessoa não tem empatia com uma criança. A partir do dia 14 de setembro, os passageiros indisciplinados estarão sujeitos a multa de até R$ 17.500, proibição de voar por 1 ano, além de advertência e orientações sobre as regras de segurança nos casos considerados menos graves. O passageiro terá o direito de se defender antes da decisão final sobre a punição. Em lugar nenhum é momento da gente discutir, né? Principalmente no avião. Porque muitos ali estão com tempo contado, compromissos sérios. Então eu acho que é certo que deve ser punido mesmo. Também já presenciei dentro do avião uma confusão generalizada e o responsável deveria ter sido punido. Os casos de indisciplina a bordo aumentaram nos últimos anos. Em 2023, foram 1.019 episódios. Em 2024, 1.061. Já no ano passado, 1.764 registros. A má conduta pode ser classificada como indisciplina, grave ou gravíssima e inclui comportamentos como desobedecer funcionários, agir com intimidação ou violência, fumar a bordo ou transportar itens proibidos. A proibição de voar não vai se limitar apenas à companhia aérea onde ocorreu a indisciplina. Se estende a todos os voos nacionais das demais empresas. Em que foi colocado pelo Congresso Nacional que as companhias aéreas pudessem compartilhar essas informações dos passageiros que cometessem atos gravíssimos de indisciplina. E por que isso? Porque isso permitiu que você impedisse esses passageiros que cometessem casos gravíssimos de indisciplina de voar. Então, não faz muito sentido ser impedido numa companhia A e não ser impedido numa companhia B, dado que ele cometeu um ato que pode ferir a segurança. Então, para isso, houve esse comando da permissão de compartilhar entre as companhias aéreas. Nossa primeira pausa aqui no JI 23, na sequência, mais notícias da área econômica e outras informações para você que nos acompanha. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamãe na caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar? Que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer? Mexer o doce pra não azedar? Bora pra riba, que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido.
opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Já estamos de volta aqui no JR 23 para você que nos dá o privilégio da companhia. Vamos falar agora da área econômica. Sempre destaque também importante para você que nos acompanha diariamente no JR 23. Muitas pessoas estão aí com a corda no pescoço, ou seja, endividadas. Esse número é assustador e vem trazendo graves consequências na economia da região e também do Brasil. Tem um estudo que foi realizado e aponta o perfil do brasileiro endividado. Veja só. Na teoria, quase todo mundo sabe como controlar os gastos e planejar o orçamento familiar. Não gastar além daquilo que você ganha, né? Contabilizar seus gastos, não gastar em excesso e ser uma pessoa contida, né? Acho que é o caminho para você não se perder nas dívidas. Na prática, 8 em cada 10 famílias estão endividadas e 1 em cada 3 tem compromissos atrasados, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. O Jardiel precisou comprometer parte do orçamento doméstico para comprar um carro que facilita a vida da família. Um carro que eu tive que comprar e aí eu acabei adquirindo essa dívida. E o carro te ajuda para trabalhar? Como é que é? O carro me ajuda para trabalhar, para levar minhas filhas na escola, enfim, para menos motivos. O carro, viver sem carro com 2 filhas é um problema. Primeiro, cortar gastos não essenciais, como a mensalidade da academia ou a assinatura da plataforma de filmes. Em seguida, buscar renda extra e empreendimentos informais. Esses são passos que as famílias brasileiras percorrem antes de acabarem endividadas ou até inadimplentes. A conclusão é de estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Executivos do Varejo e a FIA Escola de Negócios. O que esse estudo chama atenção, e me parece algo assim bastante positivo, é que as pessoas têm, de fato, um comportamento racional, em etapas, cortando primeiro despesas, segundo, buscando uma renda extra e terceiro, buscando o endividamento, já quando essas condições são absolutamente, as 2 primeiras não dão conta das despesas, grande parte delas despesas de consumo corrente. Os pesquisadores também defendem que haja mais ênfase na educação financeira em pessoas que ainda estão no início do processo que leva ao endividamento. Os programas de educação financeira são muito importantes, mas normalmente esses esforços estão dirigidos exatamente para aquelas pessoas que já estão num processo já não estão conseguindo pagar. O que o estudo chama a atenção é que esse trabalho, que é fundamental, deveria começar antes. Realmente algo bastante complicado que anda acontecendo e o custo de vida não está nada fácil. Vamos falar agora de um outro assunto importante sobre eleições. Vai passando o tempo, vai diminuindo aí o período em que candidatos e também o Tribunal Superior Eleitoral têm para organizar a festa da democracia. Um dos assuntos que vem gerando grande discussão é em relação à colocação de adesivos em veículos para divulgar. As empresas seguradoras já confirmaram que casos de estragos em veículos não são cobertos pela seguradora. E tem também uma situação que pode até gerar multa. Veja na reportagem. Campanha nas ruas, o clima de eleição já começou. O eleitor mais participativo faz questão de adesivar o carro, mas é importante ficar atento. O que muito motorista não sabe é que o seu carro particular, aquele que você faz uso para transporte de familiares ou viagens pessoais, pode perder o seguro, viu? Se for utilizado com adesivo de candidatos e também em carreatas nesse período eleitoral. Segundo a Federação Nacional de Seguros Gerais, a utilização do veículo em carreatas, comícios, transporte de materiais de campanha ou
equipes de candidatos altera o perfil de risco informado no momento da contratação do seguro. Se você faz um adesivo simples no fundo, no para-brisa traseiro do teu carro, e é só demonstração de apoio a um determinado candidato, você não perde a caracterização da contratação, você não perde cobertura. Mas, se você usa o seu carro para ir para uma carreata, bota um adesivo ostensivo e leva folhetos, panfletos, seja lá o que for, e participa de uma ou outra atividade, você pode estar correndo risco de ato de vandalismo. Nesse momento, você perde 100% da cobertura do teu carro. Se tiver algum dano causado ao seu carro num ato como esse, você não terá cobertura e o prejuízo vai ficar para você, consumidor. Além disso, profissionais como motoristas de aplicativo, por exemplo, que usam o veículo para transporte de passageiros, não podem utilizar adesivos de candidatos. E a própria população pode denunciar situações de irregularidades, que serão checadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. São permitidos em carros particulares ou carros de partidos políticos, adesivos de meio metro quadrado, mas eles não são permitidos em bens públicos e, no caso, os carros de aplicativo funcionam como permissionários. Qual é a penalidade de caso de descumprimento ou mesmo de alguma denúncia nesse tipo? Uma possível apreensão do veículo e multas de R$2 a R$8 mil. E ainda falando em eleição, vamos agora entender como funciona o pleito para a escolha de presidente, governador, também deputados e senadores. Veja só. Rainer é líder comunitário e trabalha com turismo sustentável na comunidade de São Miguel, Vila Ribeirinha e Reserva Extrativista no Tapajós, Arapiuns, em Santarém, no Pará. Defensor do turismo como fonte de renda para as famílias da região, ele sabe exatamente o que a comunidade precisa. Então, aqui dentro do nosso território, nossa principal demanda é o saneamento básico, saúde ainda, uma das principais demandas. A gente tem uma saúde não de qualidade, temos uma UBS dentro da comunidade, só que ela não é o suficiente para atender só a comunidade, ela atende 11 comunidades em torno. Um deputado federal pode garantir os recursos necessários para comunidades como a de Rainer por meio de emendas ao orçamento público da União. Só neste ano, cada deputado federal pode indicar cerca de 40 milhões de reais, em tese, para custear obras pelo país. Em linhas gerais, tanto os senadores como os deputados, eles indicam da mesma forma as emendas individuais, que são 55% da receita corrente líquida é disponível aos deputados e 0,45%, até porque o quantitativo de senadores é menor, 0,45% da receita corrente líquida para os senadores. E eles têm a liberdade, no âmbito dos seus mandatos, a indicar essas emendas. Neste ano, mais de 7.600 candidatos disputam 513 vagas de deputado federal. As cadeiras são divididas de forma proporcional à população pelos 26 estados e o DF. Acre, Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe, Tocantins elegem 8 deputados cada, o mínimo previsto pela Constituição. São Paulo, o estado mais populoso, elege 70 deputados, o máximo constitucional. A Câmara dos Deputados, ela elege seus membros pelo sistema de votação proporcional. Então, isso facilita com que diversas correntes de pensamento da sociedade, ainda que não majoritárias, se vejam representadas na casa. Então, de certa maneira, isso está relacionado com essa função de representação do povo e não da unidade da federação, necessariamente. Pelo sistema eleitoral brasileiro, o número de deputados federais eleitos por partido ou federação depende da soma dos votos recebidos por todos os nomes da disputa. Mas isso não basta. Desde 2015, o candidato também precisa receber, individualmente, pelo menos 10% do quociente eleitoral.
É a chamada cláusula de barreira individual, regra criada para evitar que candidatos com votação baixa cheguem à Câmara graças a outro muito popular, os chamados puxadores de votos. 2027 pode ser um ano de poucas mudanças na Câmara. 437 deputados, 85% do total, disputam a reeleição. A participação das mulheres candidatas passou de 35% em 2022 para 37% neste ano, mais do que a cota de gênero obrigatória mínima de 30%. Resta saber se esse aumento vai garantir mais ocupação feminina na casa. Atualmente, apenas 91 cadeiras, 18% do total, são ocupadas por uma de nós. Porque o Brasil, enquanto Estado, não aprovou leis que incentivem uma política pública que recoloquem as mulheres no espaço público. Como vira esse jogo? Por meio de política pública, tomando uma decisão de aprovar leis, escolha que outros países fizeram e que o Brasil não fez. Além de mais candidatas, neste ano a diversidade, pelo menos entre os candidatos, aumentou. 24 pessoas transgênero disputam uma vaga na Câmara, 5 a mais que na última eleição. As candidaturas indígenas também cresceram, de 50 em 2022 para 75 em 2026. A ideia é o movimento indígena ter vozes dentro do parlamento para fazer a defesa dos seus direitos, direito conquistado, né? Dos artigos que está lá na Carta Magna, na Constituição de 88, né? O direito ao território, né? A soberania, o direito à autodeclaração, o direito à terra, o direito ao bem viver. Então é isso, 231, 233. O CAN 169 fala. Então queremos formar pessoas, eleger pessoas para levar o anseio das aldeias, da terra, das malocas, né, para levar a voz das lideranças para o Congresso, para que o mundo possa ouvir. Mais um intervalo rapidinho, na sequência as notícias do Mundo da Bola no JR 23. Eu peguei da época que a gente jogava com estádios vazios. Uma vez ou outra passava uma entrevista na TV, uma vez ou outra falava de futebol feminino. Na verdade, muitas vezes falavam somente quando era próxima à Copa do Mundo, Olimpíada, grandes competições. Hoje a gente vê uma crescente, a gente vê que isso está incluído no cotidiano. A gente consegue tocar o coração daquela criancinha, da criança ao idoso, e todo mundo empolgado falando de futebol feminino. A gente espera essa empolgação da torcida, obviamente. A gente espera o comparecimento da torcida brasileira em peso nos jogos. A gente espera, por parte da organização, um evento bem, digamos, impactante, porque esse é o momento da gente aproveitar para realmente popularizar o futebol feminino no nosso Brasil. E aí você entra no estádio, quando toca o hino, esse é o ápice, sabe? A gente sempre sonhou, né? De ir para um estádio, de ver futebol feminino no Brasil e tá lotado. Que a gente possa ter esse apoio contínuo, que o povo brasileiro joga com a gente sempre. Minha terra tem basquete, tem história e tem chuá. As vozes daqui vibram como em nenhum outro lugar. O basquete mudou minha vida.
No Brasil tem basquete, e ser basquete vai além do esporte. É acreditar que a bola vai cair, mesmo quando nada parece dar certo. O Brasil é gigante, diverso. A gente se reconhece no plural. Mas o que temos em comum? O brasileiro é o corre. A gente vai atrás, cria caminhos dentro do impossível, se adapta, faz festa enquanto se supera. Minha terra tem basquete. Tem basquete pra caramba. O brasileiro é criativo, inovador, autêntico, orgânico. A mudança de direção, o ritmo, o suor, a dança, a energia. A gente sua a camisa, a gente ganha, a gente perde, mas a gente brinca, se diverte, a gente dança, a gente vibra, a gente cai, levanta, dá o sangue e celebra as conquistas. Esse é o nosso jeito. Nossa terra tem basquete. Nossa terra tem basquete e aqui é meu lugar. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um Hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Já estamos de volta aqui no JR 23, último bloco da noite desta sexta-feira. Obrigado você que está junto com a gente. O Marcos Rogério já está pronto e vai trazer mais entrevistas especiais, né? Já que a Francana, durante esta semana, anunciou aí também os técnicos que vão comandar a veterana na Copa São Paulo e também no Campeonato Paulista da Série A3. Pois não, Marcão? Na última terça-feira, Lucas Bahia foi reanunciado como técnico da Francana, porque ele foi o técnico na Copa São Paulo de 2026. Em 2027 volta ao comando, Lucas. Como é que é essa sensação de voltar ao comando com uma infraestrutura com o novo presidente agora? É como você falou, né, Marco? É reanunciado, né? A gente só parou o trabalho depois da Copa São Paulo, como o Sub-20 parou agora nesse segundo semestre, a gente volta agora com foco na Copa São Paulo de 2027. É com muito prazer que eu recebi esse convite da nova diretoria, com uma nova estrutura, um novo planejamento. Então mas é o mesmo foco, né? Como eu falei na coletiva, eu entro para buscar o título. Não adianta falar, só vamos passar de fase, jamais. Eu quero buscar o dia 25 de janeiro, que é o dia da final lá em São Paulo, e foco total nisso, foco na montagem do elenco agora nesse mês de setembro, para começar já outubro com todos os meninos já preparados para serem trabalhados. E volta à Copa São Paulo, Mazzucato, na preparação física. Longos dias de trabalho aí até escolher, selecionar e preparar esse pessoal, né? Exatamente, nós temos aí um tempo a mais que a gente teve na temporada passada e já estamos pondo em andamento os nossos planejamentos para a gente fazer uma boa preparação para todos chegarem muito bem condicionados e competitivos para o grande campeonato, né? Como é um processo seletivo, Mazzucato, alguns jogadores vão vir de clubes, obviamente já acostumado com preparação física, mas pode ser que dentre esses selecionados apareça um atleta que ainda não teve uma atividade federada ou não teve uma competição, mas é um atleta de qualidade que poderá integrar a equipe. Como é que é trabalhar com alguém, o planejamento, aliás, com alguém que já vem de clube, já sabe o que é uma rotina de preparação física e com aquele que ainda não tem essa rotina? Aí a gente vai aos poucos, primeiro conversando com o atleta e de forma individual a gente vai trabalhando qual que é o déficit dele, né? O que ele mais está necessitando no momento, digo fisicamente, né? O que ele está mais precisando, técnico e taticamente também, todas as falhas que todos os atletas tiverem em campo e extracampo, nós vamos tentar trabalhar isso individualmente, técnico e tático com os professores, né, Bahia, professor Vantuiu, fisicamente comigo, nós vamos colocar todos em dia para estarem prontos para a competição. Finalzão de semana também tem Campeonato Brasileiro. Rodada importante, 25ª rodada. O São Paulo Tricolor vive uma situação bastante preocupante, com pressão, problemas dentro e fora do campo. Mas o São Paulo, que não vence aí há 12 rodadas, vai em busca de uma vitória diante do Bragantino. O jogo acontece amanhã. Caleri é dúvida para o jogo do São Paulo contra o Red Bull Bragantino, no sábado, às 20 horas. Com um problema no tornozelo esquerdo, o centroavante tenta se recuperar a tempo, mas deve abrir espaço para outros 3 jogadores disputarem uma vaga na partida da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior tem 3 opções se Caleri não estiver à disposição:
André Silva, Gustavo Santana e Ryan Francisco. Quando o titular se machucou contra a Chapecoense, no domingo, o escolhido para entrar foi Gustavo Santana. O garoto de 20 anos tem se destacado nos treinamentos, com diversos gols e boas atuações. Por isso, foi o substituto de Caleri naquela partida. Agora, porém, precisa mostrar para Dorival Júnior que merece uma vaga no time titular do São Paulo. Outra opção para o técnico, caso Caleri não se recupere a tempo, é André Silva. Mais experiente, o centroavante foi o substituto do capitão do São Paulo durante a maior parte da temporada passada, quando o camisa 9 se recuperava de uma ruptura de ligamentos do joelho esquerdo. André Silva disputou 43 partidas, fez 14 gols e deu 4 assistências em 2025. Essa foi, por sinal, a melhor temporada do atacante na carreira. Neste ano, porém, o desempenho caiu drasticamente. São apenas 22 jogos, nenhum gol e só uma assistência. O São Paulo, inclusive, por causa do mau desempenho de André Silva, está de olho no mercado em busca de um centroavante para ser reserva imediato de Caleri. O clube chegou a negociar com Jamie Vardy, de 39 anos, ídolo do inglês Leicester, mas esbarrou nos valores. Ainda recuperando espaço depois de grave lesão no joelho esquerdo sofrida em julho de 2025, Ryan Francisco é outra opção para o técnico Dorival Júnior. O garoto é visto como uma das promessas para os próximos anos, mas ainda não teve chances de repetir suas boas atuações depois da contusão. Ryan voltou a jogar no início deste ano, mas pelo time sub-20. O garoto entrou em campo 13 vezes e fez um gol pela equipe de base. No profissional, foram apenas 12 minutos jogados no empate por 1-1 com Coritiba. Ainda recuperando espaço depois de grave lesão no joelho esquerdo sofrida em julho de 2025, Ryan Francisco é outra opção para o técnico Dorival Júnior. O garoto é visto como uma das promessas para os próximos anos, mas ainda não teve chances de repetir suas boas atuações depois da contusão. Ryan voltou a jogar no início deste ano, mas pelo time sub-20. O garoto entrou em campo 13 vezes e fez um gol pela equipe de base. No profissional, foram apenas 12 minutos jogados no empate por 1-1 com Coritiba. Seja qual for a escolha de Dorival Júnior, de qualquer forma será a 12ª escalação diferente do treinador em 12 partidas no comando do São Paulo. O time não vence no Brasileirão há 10 rodadas e conquistou apenas 11 pontos dos últimos 51 em disputa. Sabe que jogar em time grande sempre tem pressão. Então, eu escolhi vir para São Paulo para ajudar. Eu vejo um time muito bom, um grupo bom, e venho aqui para somar, para a gente reverter essa situação o quanto antes, que é o mais importante, e dar alegria para o torcedor tricolor. Boas atuações e melhores resultados. Inclusive, fazendo de tudo para que possamos ainda brigar por um título que é uma possibilidade real que nós ainda temos. Vai depender naturalmente de não repetirmos aquilo que nós temos feito em alguns momentos e que possamos consolidar um pouco mais esses resultados que têm acontecido. Uma equipe que joga da maneira como nós temos jogado, na maioria das partidas, mas muito em razão de primeiros tempos e boa parte do segundo, não é uma equipe que deixa de estar treinada. É uma equipe que tem controle do jogo. É uma equipe que sabe o que quer, uma equipe que se posiciona muito bem. Nós temos tomado gols praticamente em todas as partidas, mas na maioria deles, mais uma vez, eu pontuo que a bola parada tem feito uma diferença muito grande e nos tirado a possibilidade aí de resultados. O que eu vejo é que nós aproveitamos muito bem esse período, muito bem. Ainda que os resultados, que seriam aquilo que marcaria muito mais o trabalho de todos, não tenham aparecido, e isso eu reconheço e dou a minha palmatória. Eu sou responsável por isso. E ainda falando de Brasileirão, tem clássico que agita esse finalzão de semana. Bom, o Santos, que tropeçou na Copa do Brasil, perdeu para o Palmeiras, que aliás o Palmeiras vai levando uma condição muito boa, né? Está próximo da semifinal da Copa do Brasil, lidera o Campeonato Brasileiro e, é claro, tem aí jogos também importantes pelo Brasileirão, mas tem aí uma gordura de sobra em relação às equipes que estão abaixo na classificação. O Corinthians encara o Santos no clássico da rodada. Domingo tem Clássico Paulista na programação da RPC.
Corinthians e Santos se enfrentam no dia 30, às 16 horas, na Neoquímica Arena, em São Paulo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians chega ao confronto buscando reação depois de 2 derrotas seguidas no Brasileirão. A equipe soma 32 pontos e aparece na parte intermediária da classificação. Do outro lado, o Santos tenta ganhar distância da zona de rebaixamento. O Peixe vem de empate em 1-1 com o Mirassol, resultado que deixou a equipe com 26 pontos, apenas 2 acima do Z4. Com 2 dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro frente a frente e pontos importantes em disputa, o clássico promete fortes emoções na Neoquímica Arena. Importante, né? A gente teve dia de folga e tentamos aproveitar ao máximo. Agora que retornou, a gente está focado em treinar muito. A gente sabe que é um jogo muito importante pra gente. Vamos nos dedicar cada dia que o professor passar o trabalho, para que a gente chegue muito preparado para domingo e fazer um grande jogo. Sempre olhando para a base, sempre que eu posso eu trago os jogadores para treinar com a gente. Do 17 para frente a gente está de olho em todo mundo. Não é uma coisa fácil fazer essa transferência de jogador de categoria de base para profissional. Todo mundo acha que é só colocar. E se você coloca um jogador de 17, 18 anos ele vai mal, para queimar é rapidinho. A torcida quer e todo mundo quer que coloque jogador novo. Todo mundo gostaria. Mas antes do jogador chegar, todo mundo quer que o jogador produza. Então a gente tem que avaliar se o jogador está mais pronto para poder colocar. Eu tenho um olhar sempre muito cuidadoso e estou sempre olhando para a categoria de base. E a gente já tem jovens jogando como o Bidon, o Guinegão, o Dieguinho, eu falei, o Iago, que estava no banco, o João Pedro, também é da base, é um jovem também jogador. E a gente está olhando todo mundo. Se a gente puder ir lançando aos poucos, quando eu tenho a ocasião permite, a gente vê que o jogador está maduro para jogar, a gente vai lançar. Mas não é uma coisa fácil de se fazer, que a gente tem uma geração, sempre tem uma geração com 5, 6 jogadores para lançar. Não funciona assim. Ficamos por aqui, o JI23 agradece, com toda a nossa equipe, mais uma semana junto com você na tela da TV que mostra você. Um abençoado final de semana, segunda-feira a gente se encontra.